gente. Ju, vem pra cá. Uma salva de palmas pra nossa super Júnia Nogueira de Sá. Ela que é especialista em liderança, já passou por todas as colunas aí mais bafônicas da imprensa nacional. Ju, responsa, hein, Ju? Responsa, Ju, olha, a gente... Eu sou fã dela, que vai entrar aí, meu coração, tá? Gente, vocês já estão vendo, gente, a revista mais vendida dos quadrinhos, mais de 1 bilhão de revistas vendidas no mundo. Ela tá aqui, que deu origem à Mônica, vai conversar e ser entrevistada por Júnia, nossa linda Mônica Souza, da Turma da Mônica Produções! Ai, amor! Eu já tirei foto. Olha, começou uma parceria, inclusive, com a Transempregos. Pra quem não sabe, agora a Turma da Mônica também contrata através da transempregos.com.br. Olha o merchan. Linda! Agora é com vocês, meninas, arrasem. Tá aqui o termo. Obrigada. Gente, Mônica, senta. Mônica, muito obrigada. É um prazer ter você aqui. A gente estava esperando esse momento hoje. E eu queria começar, depois da gente ter visto esse vídeo, te fazer uma pergunta, começar com uma provocação. Quando a gente conheceu a Mônica, ela apareceu lá na década de 60, ela era brava. E hoje em dia ela é empoderada. Você acha que a Mônica era brava ou sempre foi empoderada? Eu acho que a Mônica sempre foi a dona da rua. E você? Com certeza, a Mônica sempre foi empoderada. Mas eu, como todas as outras mulheres, quando a gente tem um gênio mais forte, um pouco mais de personalidade, e briga de igual para igual com os homens, a gente é chamada de brava, ou histérica, ou outras coisas parecidas. Então, o que a gente tem que mudar é essa chave, até na nossa cabeça, na nossa família, na nossa sociedade. As mulheres que são bravas, quando elas são homens, elas são determinados. Quando elas têm uma opinião forte, quando são homens, falam, nossa, eles são, né, vão buscar o que eles querem. E as mulheres têm outros adjetivos. Então, a gente tem que mudar isso na nossa história, no nosso cotidiano. E a gente colocar a mulher como empoderada, determinada e sabendo o que ela quer. Nasce dona da rua, né? Nascendo dona da rua. Uma coisa bem interessante na história da Mônica, você sempre trabalhou na empresa, você se formou em desenho industrial, foi trabalhar na empresa. Verdade. E aí, num determinado momento, o clique de ligar a Mônica a essa nova mulher que a gente tem hoje em dia apareceu na sua cabeça. Eu queria que você contasse essa história. Como é que apareceu o projeto Donas da Rua? Bom, o projeto Donas da Rua começou faz 4 anos já, assim que eu assisti uma palestra da ONU Mulheres. E eu sempre vi a Mônica como empoderada. E aí a gente estava discutindo sobre isso, né? As meninas, as mulheres empoderadas. E algumas coisas que eles me falaram me marcaram muito, porque eu vim eu trabalho na Maurício de Souza Produções, uma empresa que começou trabalhando com artistas. Então não tinha discriminação de raça, cor, sexo, eram artistas que entravam ali, né? Nosso arte finalista que entrou em primeiro, foi o nosso funcionário mais antigo, era negro, um outro era gay e várias outras mulheres, né? Então, a gente não sentia isso na Maurício de Souza Produções, e a gente, quando não sente, na casa da gente, onde a gente trabalha, a gente pensa que não existe. Aí, quando eu comecei a assistir a palestra da ONU Mulheres, eu comecei a ver que existe muito, sim, preconceito, existe muita diferença, e, principalmente, para mim, foi um alerta muito grande, de saber que as meninas, a partir dos 6 anos de idade, elas se acham menos do que os meninos. Até os 6 anos de idade, elas faziam desenhos, ela e os meninos, como eles próprios super-heróis. A partir dos 6 anos, elas começaram a fazer homens super-heróis e não mais mulheres. Por quê? Porque elas veem na sociedade um papel principal dos homens e não das mulheres. Então, elas entram no avião, elas veem uma aeromoça servindo todo mundo e vê um piloto homem. Aí elas vão para Brasília e vê um presidente homem. Elas veem a maioria dos empresários, a maioria dos grandes presidentes, homens. A maioria dos futebolistas, que antigamente não passava nem futebol feminino aqui no Brasil, são homens também. Então, vamos mudar isso, né? Vamos começar a falar com esta menina, que a partir dos 6 anos,
não conhece a história de mulheres importantes da história, porque a história também foi contada por homens. Então, a gente começou o projeto Donas da Rua com esse objetivo, de empoderar as meninas e mostrar para elas que elas podem ser o que elas quiserem, elas têm capacidade para isso. E aí você voltou para a empresa, você estava me contando que voltou um dia e disse, não, nós temos que mudar e vamos mudar primeiro aqui dentro. Verdade. Então, o que a gente viu? É lógico que eu também recebi críticas. Né? Eu fui na palestra, primeiro que uma mulher negra falou assim, eu não me sinto representada na história da Turma da Mônica. Aquilo me chocou, porque eu não tinha pensado nisso. Nós já tivemos personagens negros, um dos primeiros personagens é o Jeremias, antes da Mônica até ele é negro, mas isso mexeu comigo também. Ela não se sentia representada. Outra coisa é que me falaram, todas as mães dos personagens usam um avental. Eu falei, gente, né? Lenço na cabeça. Lenço na cabeça, tudo isso. Eu falei, bom, aí eu cheguei na empresa e fui falar com meu pai, né? Eu falei, pai, a gente tem que mudar isso, porque as mães que estão ali são as mães dos anos 60, as mulheres que não trabalhavam fora, né? Naquela época ainda não trabalhavam fora, era a maioria delas donas de casa. Hoje as mães não se identificam com aquela mãe. E aí a gente começou a fazer um trabalho interno também na Maurício de Souza. A gente chamou a ONU Mulheres e várias outras palestrantes para começar a conversar com os roteiristas, com as pessoas, os desenhistas, as pessoas que criavam também as histórias, e para mostrar para eles a importância dessa alteração. Não só de colocar, tirar todos os aventais, é lógico que tem histórias antigas que as mães vão estar com os aventais, hoje em dia não existe mais isso, mas colocar o Cebolinha chegando em casa e o pai dele está cozinhando e não a mãe. Porque hoje é normal que aconteça isso, né? Então a gente tem que falar com a juventude, com a sociedade de agora. E isso foi sempre uma característica nossa, de conversar com o cotidiano. Então, a gente fez esse trabalho interno. E também fizemos um trabalho de 2 anos para criar a família da Milena, que é uma personagem negra e que já nasceu empoderada. A mãe dela já é profissional liberal, já tem uma clínica veterinária. Então, já começou com uma menina empoderada, com a mãe empoderada também. Então, a gente fez uma alteração interna, no que a gente também quer transformar. Outra coisa também, nós temos uma diversidade enorme lá de funcionários, mas cada vez que eu procurava um novo funcionário, eu falava, mas por que não vem pessoas negras para fazer entrevista comigo? Aí a gente foi pesquisar sobre isso e a gente viu que existe também um preconceito nas agências de empregos sobre isso. E aí a gente conversou muito com a Alessandra Lohá, que na época ela tinha uma agência de funcionários negros. E aí a gente começou também a procurar essas agências de funcionários. Então, a gente começou também a mudar isso internamente na Maurício de Souza. Então, a gente, acho que sempre podemos aprender e crescer. Né? Sempre tem coisas novas acontecendo e que, às vezes, a gente não se dá conta que a gente pode alterar e fazer melhor para isso. Né? Olha, eu não tenho dúvida nenhuma que acho que a aderência que a Turma da Mônica tem no Brasil, assim, não existe ninguém no Brasil que não conheça a Turma da Mônica. Tem muito a ver com o fato de que vocês exatamente conseguem crescer junto com o Brasil, avançar junto com o Brasil, né? Perceber que as coisas estão mudando e mudar juntos. Você disse que foi um processo de 2 anos com os roteiristas. Isso. Como é que era esse dia a dia com eles ali? Então, eu acho assim que, para as pessoas que acham que não existe isso e que não participam do que acontece no mundo, é mais complicado. Né, eles acham que, até eu estou falando até por mim, a gente acha que não faz isso. Sem querer, a gente faz, porque é uma coisa que a gente vem aprendendo. Então, acho que mais difícil para a gente foi colocar que a gente pode alterar alguns comportamentos e que isto não vai tirar graça de nada. E não vai tirar brincadeira de nada. Porque o pior para um roteirista é não poder fazer piada ou não poder fazer história, do que ele contar uma boa história. Então, isso é muito fácil deles aprenderem e assimilarem. Então, hoje a gente vê nos nossos desenhos animados, que também mudaram, uma participação maior de mulheres, de meninas, elas jogando futebol, elas fazendo um trabalho científico. Então, a gente começou a mudar em todas as faixas, todas as relações da Maurício de Souza, no teatro, no cinema, na história em quadrinhos. Então, a gente mudou em toda a Maurício de Souza. Isso foi um trabalho muito legal e que acho que enriqueceu o nosso conteúdo e enriqueceu o que a gente acredita também. Eu queria que você
contasse para a gente de quem foi a ideia, se foi de todos vocês, se teve um pai dessa ideia ou uma mãe dessa ideia, de resgatar também as mulheres importantes da história e aproximar essas mulheres dos personagens, das personagens, né, das meninas da Turma da Mônica, de modo a apresentar essas mulheres, contar a história dessas mulheres, que nem sempre foi contada, para as meninas que estão vindo aí. Então, vocês já trabalharam, por exemplo, com a Mônica Malala, né? Isso, a gente faz o seguinte, a gente tem uma equipe, nós começamos nesta... eu trabalho na área comercial, tá, gente? Então, a minha área é mais de números, etc. Mas este é um segmento que mexeu comigo desde o início, achei que a gente podia fazer a diferença, a gente tinha que brigar por isso, e tem uma equipe que trabalha comigo. E grandes destas ideias veio da Larissa, que você conheceu ali atrás. Ela é jornalista, veio para trabalhar na Maurício de Souza, para uma outra área, mas me ajuda bastante. E fora que houve um engajamento enorme de todas as pessoas que dão ideias o tempo inteiro para a gente fazer coisas novas dentro da Maurício de Souza. Então, o que a gente fez? A gente viu, através desta pesquisa, que as meninas não conheciam muitas histórias de mulheres importantes que fizeram a história, porque as histórias são contadas por homens. Então, vamos colocá-las através da Turma da Mônica, através das personagens femininas, não é só a Mônica, é Mônica, Rosinha, Magali, Marina, todas elas, Milena, todas elas representam. Então, a gente, a cada 2 meses, a gente fala e conta a história de uma personagem importante, de uma mulher importante na nossa história. Uma escritora, como a Carolina de Jesus. Então, a gente coloca a história dela, o que ela fez, a Malala a mesma coisa, o que ela defendeu, e através das personagens a gente vai fazendo isso. Então, tem o nosso site, que chama Donas da Rua, turmadamonica.com.br, e aí lá a gente coloca todas as histórias que fizeram a diferença destas personagens femininas e também de meninas e mulheres que mandam depoimento para a gente e falam o que fez com que elas se sentissem donas da rua. A partir de que hora na vida dela mudou a chave, que ela se sentisse importante, empoderada para ela mudar e fazer a história dela. Então, a gente tem também esses depoimentos nesse site também. Isso teria sido mais difícil se a Mônica não tivesse nascido já dona da rua, né? Com certeza, eu acho. A Mônica foi dona da rua desde a primeira vez que ela apareceu? Desde a primeira tira que ela apareceu. Eu estava até te contando lá atrás, nós viemos de uma família de mulheres fortes, desde a minha avó, bisavó, etc. Então, e a gente, assim, nós eram 3 meninas, eu, a Magali e a Mariângela, 3 filhas mais velhas, e a gente ia brincar na rua, e a minha irmã mais velha, às vezes, brigava, alguma coisa, voltava chorando. Eu já resolvi o que eu tinha que resolver lá mesmo, então... Com coelhinho? Você resolveu com coelhinho mesmo. E você sabe que eu tive uma curiosidade que eu vou contar aqui, que eu não falo muito, é que eu acreditava que não existia uma criança assim. Eu falava para meu pai, não é muita sacanagem o que você fez comigo, de me colocar como uma menina que bate nos outros, isso não existe, etc. e tal, até ter minha filha. Que era também assim, as pessoas até deixavam de andar comigo, porque de vez em quando ela pegava o que ela tivesse na mão e dava numa criança ali, então... eu vi que era verdade, que eu fui aquilo que meu pai falou mesmo. Né? Então, realmente nasce algumas crianças, algumas meninas assim, e a gente, em vez de meu pai colocar talvez numa psicóloga, ele fez uma historinha. Né? Mas aí depois de um tempo, na sociabilização da gente, a gente vai mudando essa prática. A gente vê que não dá para a gente ficar levando tudo a ferro e a fogo e nem batendo em ninguém. Né? A gente tem mais que respeitar as diferenças e se sociabilizar. Isso faz parte, né, do crescimento. E eu acho que a história da Turma da Mônica é muito isso, principalmente as primeiras que meu pai escreveu. A Mônica, ela, nas histórias que você contou, até a maioria das histórias daquela primeira revista, meu pai que escreveu. Ela também se dava mal. Ela era um pouco mais bruta com a Magali e a Magali ficava sem brincar com ela. Então, isso acontece na vida real. Né? Se você não se sociabiliza, se você não respeita as diferenças, se você é um pouco mais agressiva, você também é penalizada pela vida, né? Então, eu acho que é isso. A Mônica nasceu empoderada, mas também tem um lado doce dela, de defender os amigos, defender os familiares, tudo isso, né? Então, acho que tem muito a ver isso. Ela nasceu mesmo desse jeito. E é interessante olhar esse caminho da Mônica, né? Eu, recentemente, estava até te contando, com a minha amiga Mônica, que está na plateia, fui assistir o filme da Turma da Mônica. E a Mônica é absolutamente empoderada, mas ela tem uma coisa um pouco mais doce agora, Verdade. Né?
Não é agora, ela sempre teve. Só... Eu não estou defendendo, tá, gente? Ela tem um lado doce, mas ela tem um lado bem mais pesado. Só que a Mônica do filme, ela veio de uma história de uma graphic novel. E essa história, Laços, ela vem de uma história que fala mais do Cebolinha. A segunda graphic novel que vem aí, que já foi lançada, o livro, etc., é mais da história da Mônica. Então, aí dá para ver a diferença, quando é no olhar do Cebolinha a história e quando é o olhar da Mônica. Essa Laços foi mais do olhar do Cebolinha. Então, a Mônica era mais coadjuvante. Agora, na próxima, a Mônica que vai ser... Mas ela continua a dona da rua. Vai continuar sendo a dona da rua. Mas ali foi interessante também mostrar que os 4 tiveram que conter um pouco o seu instinto natural da Magali de comer para burro, para salvar o grupo, né, dela não pegar melancia naquela hora, do Cascão ter que enfrentar o medo da água, Cebolinha a mesma coisa, de ter que dividir o plano dele infalível com os outros, e a Mônica a mesma coisa, ela teve que se conter. E eu acho que o mais bonito deste filme é isso, é mostrar que a gente, para esta relação dar certo, e eu acho que isso serve para todo mundo, para a nossa vida toda, a gente tem que, de vez em quando, dar um passo para trás e olhar a situação de fora, para viver melhor e para conviver melhor com todo mundo, né? Mônica, eu queria mudar um pouco de assunto, ainda ficando no mesmo assunto. Você é uma personagem, mas, ao mesmo tempo, é a executiva que toca o dia a dia de um negócio grande, né, nascido a partir dessas tirinhas, dessas personagens, um negócio licenciado, um negócio exportado, um negócio que emprega muita gente, que está dentro da indústria criativa, que é uma coisa importantíssima desse tempo que a gente está vivendo. Você é uma empreendedora. Eu queria que você contasse um pouco para a gente assim, desse teu lado empreendedor. Esquece a Mônica do Coelhinho, fala da Mônica empreendedora. A gente tem uma plateia de empreendedores aqui hoje. Verdade, empreendedoras, tá cheio de empreendedoras, né? Mulheres aí. Bom, eu comecei a trabalhar muito cedo, meu sonho era trabalhar fora e ter minha independência financeira, acho que a maioria de vocês aqui também. Comecei a trabalhar cedo na lojinha da Mônica, e na época eu tinha me formado em desenho industrial, que era mais da área artística. Mas quando eu comecei a trabalhar na lojinha da Mônica e comecei a tratar com o público, eu vi que aquilo lá, para mim, era revigorante. Então, aí eu comecei a vender muito bem, comecei a conversar com as pessoas, receber essa troca de informação, que para mim foi fundamental em toda a minha vida profissional. Depois disso, eu fui trabalhar como gerente de produto e, muito mais tarde, eu virei diretora comercial e hoje eu sou diretora executiva comercial do licenciamento. Na minha área também está as redes sociais, estão os projetos institucionais, marketing, etc. Então, a gente trabalha aí com uma série de pessoas e uma série de empresas. Ser empreendedora no Brasil, todo mundo sabe que a gente tem... A burocracia é muito complicada, né? A gente sabe, todo mundo sabe disso aqui. Mas o que a gente tem que ter é fé e também achar uma positividade dentro da gente mesmo e achar que aquilo vai dar certo. É claro que não vai dar certo sempre que a gente quer, mas a maioria das vezes que a gente pensa que vai dar certo, a gente tem que correr atrás e tem que procurar se informar pra caramba, pesquisar. Mesmo eu tendo esse lado da Mônica, da revistinha, no meu lado profissional, eu tenho um lado sedutor, que a gente precisa ter também, que é um lado sedutor, que a gente tem que ir atrás dos nossos objetivos, atrás do que a gente pretende da empresa. Não é fácil o tempo inteiro trabalhar com a família, né? Cada um pensa de uma maneira, mas o importante que eu aconselharia a todo mundo, e que eu acho que até na minha própria família não existe isso, é a gente tentar fechar às 6 horas da tarde, fechar aquela relação profissional e virar relação familiar. Não as brigas, as diferenças que a gente tem durante a nossa jornada de trabalho, não deixar passar isso para a família, porque aí fica muito pesado e as relações começam a degringolar. Então, o que eu aconselho é que a gente faça isso. É muito difícil, é muito complicado. As pessoas são diferentes, né? Da mesma família, têm pensamentos diferentes, visões diferentes. Nós temos departamentos diferentes. Eu sou a única que não sou artista da minha família, então, para mim, é mais difícil que para todo mundo.
Porque se eu fosse artista, eu pensaria igual todos eles. Então, eu sou contestadora, eu vou ver o que comercialmente vai dar certo. E eu tenho que fazer isso, é a minha obrigação. Né? Então, eu tenho que ter esse lado. Era muito mais fácil se eu deixasse de lado, mas eu preciso ter esse lado, até porque este lado faz com que a empresa se sustente. Né? Para a gente poder dar emprego, para a gente dar essas pessoas que estão empregadas poderem sustentar suas famílias. E, para mim, isso é uma responsabilidade única. Isso que eu tenho como responsabilidade, dessas pessoas que estão trabalhando na Maurício de Souza, ter condição para trabalhar no dia seguinte, para sustentar suas famílias, assim como eu também. E que a Maurício de Souza se perpetue também. É bacana você... É muito importante você endereçar esses pontos a respeito do trabalho na família, porque muitas empreendedoras trabalham com suas famílias, né? É um ambiente de conforto, é um ambiente mais fácil para ela começar, e acho que essa coisa que você colocou de separar, né? Fecha a chave, 6 da tarde, vira família de novo, é importantíssimo. Vocês nunca tiveram, depois das 6 da tarde, uma situação assim que não... Tinha que buscar o coelhinho? Sempre, sempre. E aí, como é que resolve? Pega o coelhinho? Sempre tem isso, né? E às vezes eu tenho que me colocar numa posição, eu sou filha do dono. Maurício de Souza é uma pessoa que ele deixa a porta dele aberta, ele é uma pessoa, ainda preside a empresa, mesmo com seus 83 anos. Ele quer saber tudo o que acontece, é impossível ele saber, mas ele quer saber. Então, às vezes, ele fica muito bravo se falta alguma informação para ele, ou se não deu tempo dele ver, ele está... Olha, ele foi para a Bienal, depois já foi para Brasília, agora está em Manaus. Ele é uma pessoa assim totalmente corrida e dificilmente a gente consegue sentar para conversar. Então, tem horas que eu tenho que sentar e pensar comigo mesmo. Eu tenho que ver ele como meu patrão agora e não como meu pai. Eu tenho que respeitar os anos que ele tem também, o que ele fez, o que ele empreendeu, como é que ele chegou até aqui. Eu também tenho que sair do meu lugar de filha, olhar do outro lado e falar, agora eu tenho que ver ele também como meu patrão. Se fosse outro patrão, não fosse meu pai, será que eu falaria assim com ele? Será que eu faria isso? Então, acho que é exercício para todo mundo. E ele não quer dizer que tenha discussões absurdas, né, sobre tudo isso. Principalmente porque eu não sou artista. Então, eu não tenho esta visão. E eu acho que meu pai só deu certo porque ele tem metade artista e metade empreendedor. Porque aí, com esse empreendedor, é que eu falo. E esse dia a dia deve ser uma delícia. Como é que é o Maurício? Eu acho que essa pergunta todo mundo tem vontade de fazer, eu vou fazer por vocês. Como é que é conviver com o Maurício? Bom, meu pai é uma pessoa muito fácil de conviver. Meus pais se separaram, eu era muito criança ainda. Então, ele levava a gente onde ele fosse trabalhar nos finais de semana. Então, em todos os programas de televisão, em todas as viagens, ele ia visitar muito a avó dele, que era a paixão da vida dele, a gente ia junto. Onde ele pudesse, ele levava a gente, mas sempre foi muito ocupado. Então, eu convivi com meu pai mais em viagens, mais na Maurício de Souza Produções, na empresa. E nas viagens não tem companhia melhor. Ele é uma pessoa super disponível, ele quer fazer tudo, ele quer conhecer tudo, ele é super curioso, ele não tem tempo quente para ele, ele tem um gênio muito bom. Mas também, quando ele encasqueta com alguma coisa... Ele vira Mônica. Ele vira Mônica. Eu falo para ele, eu falei, eu sou você também, não vem falando que eu sou só as mulheres da família. Eu lembro de algumas cenas dele bravo, que ele fala que não tem mais. Ele falou assim, olha, eu parei com aquela fase de braveza quando eu tinha 40 anos, mas eu peguei esse pai bravo. Você sente que o Maurício permitiu que você fosse a pessoa, não vou nem dizer a mulher, mas a pessoa que você queria ser? Você teve esse apoio dele? Com certeza, todos os filhos tiveram. Meu pai nunca se intrometeu em nada que escolhemos para as nossas vidas. Eu achava estranho. Né? Eu falava, nossa, será que ele não liga? Mas não é, ele é assim com todos os filhos. E ele tem uma visão do ser humano como ela tem autonomia para ela fazer o que ela quer da vida dela, que é invejável. Que eu, como mãe, às vezes não tenho muito. Né? Mas ele sempre foi assim. Ele sempre respeitou a individualidade de todos os filhos. Podia casar com quem fosse, namorar com quem fosse, ter quantos filhos quisessem, trabalhar ou não. Ele sempre teve isso com todos os filhos.
Isso faz uma diferença, Nossa, né? muito, Você muito, sentir muito. que você pode É, ser você. e dá uma responsabilidade também. Agora, como é que é? Conta pra gente como é que é a Mônica. E eu queria que você contasse também uma curiosidade. Quando é que você descobriu que você era a Mônica? Olha, quando eu era criança, eu não tinha noção da importância que meu pai já tinha. Então, eu só tinha noção quando ele ia em reunião de pais e mestres. Que aí as pessoas queriam tirar foto escola, com ele, as na pessoas ficavam, escola. Pediam desenho para ele, tirar foto e tal. Aí comecei a ter noção daquilo. Mas ele fez um trabalho com as filhas mais velhas, principalmente, é isso que eu vou lembrar, né? De colocar muito separado. Ele falou assim, olha, a Mônica, a personagem, eu fiz quando você tinha 2 anos. Você vai crescer, vai ter sua vida. Você vai ser uma pessoa e ela é outra. Ela vai ficar naquele tempo. Eu, a Magali, a Mariângela. Então, ele fez uma separação tão grande que teve uma época na minha adolescência que eu não gostava de ser a Mônica. Até aquela fase assim que você quer conquistar o sexo masculino, quer ser bonita, quer ser atraente e tal, e todo mundo sabia da minha história, né? Que eu era brava. Tanto que acho que a primeira discussão que eu tive com o meu ex-marido, meu pai falou para ele, você já tinha lido a revista. Pô, mas que pai legal, então, ele contou para todo mundo como é que eu era, né? Não gostava muito disso. Mas aí depois eu fui me acostumando com a ideia e aí vi o outro lado da Mônica, de uma menina forte, empoderada, determinada e que só tinha que me orgulhar de ter sido a filha que inspirou aquela personagem tão forte que era amada demais. A gente ia em programas, às vezes, de televisão, e assim as crianças ficavam apaixonadas por ela, queriam um desenho da Mônica, até hoje, acho que é o desenho que mais pedem da Mônica, é o da Mônica e da Magali, se não me engano. Então, acho que depois disso eu fiquei mais orgulhosa de ter sido, mas teve uma fase de amor e ódio aí. Mas passou, né? Passou, Você sim. sabe que a gente ama a Mônica, né, Mônica? Tem como não amar a Mônica? Não, eu acho que eu não tinha ódio da Mônica, nunca tive. Eu sempre adorei a Mônica, acho que ela é um máximo. Para mim é a melhor personagem. O que eu tinha era do meu pai, contar para todo mundo como eu era. Eu sempre tive curiosidade de te fazer, eu já me referi a ele várias vezes aqui. O coelhinho existia mesmo? Existiu, sim. Foi um coelho que meu pai comprou para mim. Ele era amarelo, não era azul. Por que ele virou azul? Quando meu pai começou, foi no jornal, na Folha de São Paulo, e era tudo preto e branco. Depois ele teve que escolher as cores, e ele escolheu de acordo com o que combinava com o conjunto. Então ele pôs o coelho de azul, porque ele achou que amarelo não ia combinar muito, mas era um coelho bem grande, quase do meu tamanho, acho que tem foto até deu com ele. E ele existiu sim, destruído, lógico, né? Já não teve jeito. Você pegava ele pela orelha mesmo? Mas você sabe que outro dia, há muitos anos atrás, eu vi uma senhorinha em Brasília e ela brigando por alguma coisa, estavam tirando ela da votação, alguma coisa assim, ela pegou a bolsa dela e pum, deu no segurança. Eu falei, é o coelhinho dela ali. Toda mulher tem o seu coelhinho. Então, qualquer mulher que não atirou alguma coisa em alguém, né? Acho que tem isso. O que mais te orgulha em ser a Mônica Souza? Bom, eu acho que primeiro a história que meu pai fez, né, sobre a história em quadrinho brasileira, de ter tido um lugar ao sol. A gente tem mais de 80% do mercado de história em quadrinhos, um mercado que só existia produto estrangeiro. Isso, para mim, é uma honra da gente mostrar que a gente tem capacidade de ter produtos brasileiros ótimos, de igual para igual com qualquer lugar do mundo. Então, para mim, isso é o mais importante. O que eu quero, meu sonho é exportar a Turma da Mônica para o restante do mundo. E a gente tem conseguido isso através do YouTube. A gente fez uma Mônica digital, que é a Mônica Toy, que depois, se der tempo, a gente passa um pedacinho. A gente pode passar um pedacinho A Mônica Toy. Vamos ver a Mônica Toy? E que também já tem um posicionamento mais para donas da rua também. Mas mestre do dia, Mônica, eu queria te agradecer muito, dizer que eu continuo sua fã, eu sou fã da Mônica do quadrinho, eu sou fã da Mônica empresária, eu sou fã da Mônica empreendedora. Obrigada, gente. E queria te dizer uma coisa que é muito importante, assim, em nome de todas as meninas do Brasil, agradecer essa sua sensibilidade de conduzindo esse grande negócio que você tem para um lugar de valorização da mulher. Com certeza. Acho que você é uma mulher que
para nós mulheres, presta nesse departamento, neste capítulo, um trabalho, você faz um trabalho maravilhoso. A sua atuação empoderando meninas com um produto que chega para as meninas, com uma personagem que fala com as meninas, com a qual elas se identificam, é muito importante. Eu queria ter muito mais mulheres assim no mundo. Obrigada, gente.